Shalom no coração, gente, muito bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 19, o mesmo capítulo que nós falamos no devocional de ontem. E glória a Deus pelos feedbacks que eu tenho recebido do devocional que nós falamos ontem, gente. Ontem nós lemos Atos 19, do 11 em diante. Tem história de milagres extraordinários de Paulo. Tem um ensino ali bem específico sobre exorcismo. E principalmente, pelo menos na minha opinião, a principal lição de ontem, a necessidade de nós termos Jesus não apenas como um discurso em nossos lábios, mas como uma realidade profunda no nosso coração. E glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito através da pregação da sua palavra. Hoje nós vamos ler a partir do versículo 1, vamos para o início do capítulo, e o ensino de hoje vai corroborar com o que nós já começamos a falar ontem. Vamos lá? Atos capítulo 19, versículo 1 em diante, olha o que diz, gente. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: Não, nem sequer ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Eu vou repetir o versículo para você entender a profundidade disso aqui. Paulo perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Meu Deus. Versículo 3. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, eles responderam. E disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. E ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Paulo chega em Éfeso, e eu já comentei ontem que Éfeso era a segunda maior cidade do Império Romano, ou seja, era uma grande metrópole. E a atmosfera espiritual de Éfeso vivia um sincretismo que era uma mistura entre a cultura helenística, isto é, a influência grega, a mitologia grega, com o misticismo oriental. Essa mistura formava o balaio de gato que era a atmosfera da cidade de Éfeso. Era uma coisa muito estranha, por assim dizer, muito pesada, por sinal. E o apóstolo Paulo chega lá e encontra alguns discípulos. E quando ele encontra esses discípulos, pergunta a esses discípulos sobre o Espírito Santo, ele tem uma resposta surpreendente, pelo menos para mim é surpreendente. Quando eu leio a Bíblia, surpreendente que aqueles discípulos já criam no Evangelho, mas eles nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Agora, gente, se isso nos soa surpreendente nesse tempo, há milhares de anos atrás, imagine hoje, quando, se você sair perguntando em algumas igrejas, tem pessoas que até hoje não sabem que existe o Espírito Santo de Deus. É claro que muito raramente você vai encontrar, mas você encontra pessoas assim. Porém, é muito triste que, embora o Espírito Santo seja conhecido de algumas pessoas, pelo termo, você ouviu alguém falar, você ouviu uma canção, você ouviu uma pregação sobre isso, infelizmente, muitas pessoas caminham na fé de Cristo, pertencem a uma comunidade de fé, alguns até estudam a Bíblia, mas ainda não conseguiram entender quem é o Espírito Santo de Deus e como se relacionar com ele. Tem gente que acha que o Espírito Santo de Deus é uma força ativa de Deus, uma potência. Outros acham que o Espírito Santo é um fantasma. Gente, da mesma forma que o Deus Pai é 100% Deus, e que o Deus Filho, Jesus Cristo, é 100% Deus, o Espírito Santo também é 100% Deus. Ele não é um Deus de segunda classe. Ele é tão Deus quanto Deus Pai, quanto Deus Filho. Na verdade, o Espírito Santo é Deus que vem morar dentro de nós. Sabe quando você ouviu uma voz no seu interior ou uma inclinação no seu coração a tomar uma decisão, uma direção a mudar de caminho e ali você recebeu um livramento? Uma direção sobre uma decisão de fechar um contrato ou não, de fazer um acordo ou não, e ali você falou: meu Deus, ninguém poderia ter me falado, mas uma voz no meu coração, algo no meu coração falou muito forte, eu obedeci e fui feliz. Quem emitiu essa voz no teu coração foi o Espírito Santo de Deus.
O Espírito Santo é uma pessoa, inclusive ele tem sentimentos. A Bíblia diz que nós não podemos entristecer o Espírito Santo, olha aí. Então ele tem persona, ele tem personalidade. E ao morar dentro de nós, ele nos ajuda nesse processo de sermos transformados conforme a vontade de Deus. Muitas vezes, sem saber, nós atribuímos a voz do Espírito Santo à nossa consciência. Quando você fala assim, olha, fiz tal coisa e minha consciência está doendo. Muitas vezes é o Espírito Santo de Deus que está chamando você ao arrependimento e uma mudança de vida. Então, muita gente, ainda hoje, da mesma forma que esses discípulos aqui nunca nem sequer tinham ouvido falar no Espírito Santo, muita gente ainda vive hoje como se o Espírito Santo não existisse. O que é que ocorreu aqui? Provavelmente esses discípulos, eles haviam escutado a pregação de João Batista. João Batista e seus discípulos pregavam o arrependimento. E quando eles pregavam o arrependimento, as pessoas que se arrependiam imediatamente eram batizadas. Mas o próprio João Batista, quando ele fala sobre Jesus, ele diz assim, ó, virá um que é maior do que eu, e eu vos batizo com água, mas esse que virá depois de mim, que é muito maior do que eu não consigo nem desatar as sandálias dos seus pés, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Gente, todos nós, os cristãos, precisamos, quando eu falo os cristãos, pessoas que já comungam da fé cristã, tá? Isso aqui é, na verdade, uma necessidade de toda a humanidade. Mas você só consegue acessar o que eu vou dizer agora a partir do momento que você crê em Deus. Você entende que Jesus é o teu Salvador. Todos nós precisamos de uma experiência de revestimento do alto, de enchimento do Espírito Santo. Ah, Tiago, quando eu aceitei Jesus, já recebi o Espírito Santo dentro de mim. Não estou falando sobre isso. Estou falando sobre um enchimento sobrenatural. Eu te mostro na Bíblia sobre isso. Os discípulos que andaram com Jesus durante 3 anos e meio. Quando Jesus ascende aos céus, ele dá uma ordem para os discípulos. Ele diz assim, olha, não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E esse episódio, esse derramamento do Espírito Santo, esse revestimento de poder, acontece em Atos capítulo 2, dando início ao cumprimento da profecia que foi registrada em Joel 2:28, onde o profeta diz, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Gente, o Espírito Santo de Deus não caiu sobre pessoas que precisavam se converter. Eram discípulos de Jesus. Eram pessoas que já criam no Senhor Jesus. Pessoas que já estavam, entre aspas, salvas, tinham comunhão, já haviam sido profundamente usadas por Deus em curas, em expulsão de demônios, já tinham uma densidade na sua caminhada com Deus, mas ainda assim, até mesmo essas pessoas precisavam do revestimento do alto, a ponto de Jesus alertá-los para não saírem de Jerusalém enquanto não receberem esse revestimento. Então, se os discípulos de Jesus, que foram discípulos de Jesus, tiveram essa orientação de buscarem esse revestimento, o que é que te leva a crer que eu, você, que nós não precisamos também dessa capacitação do alto? E aí talvez você se pergunte, por que nós precisamos dessa capacitação do alto? Poderia aqui enumerar diversas coisas, mas a primeira delas, o Espírito Santo, ele nos capacita para nos guiar. Imagine comigo, pense aí, em uma decisão ruim que você teve no seu passado, e se você pudesse voltar atrás, voltar no tempo, se você achar isso aqui, se pudesse voltar no tempo, voltaria e faria diferente. Agora imagine que se você voltasse, você tivesse a consultoria do Espírito Santo te direcionando no que fazer nessa situação. Seria a bênção ou não seria? Uma consultoria do Espírito Santo de Deus te direcionando como agir naquela situação. Então o Espírito Santo, ele tem esse poder de nos direcionar. Tiago, por que parece que algumas pessoas são mais direcionadas por Deus e outras estão constantemente quebrando a cabeça? Olha, esse é um tema muito profundo. Mas uma das coisas é que o Espírito Santo, ele fala com todos nós. Porém, nem todos nós conseguimos ouvir a sua voz ou discernir a sua voz. E, gente, isso é tão sério, tão sério, tão sério. Eu vejo muitos cristãos se limitarem apenas a um discernimento que é racional. Eu não quero eliminar o racional aqui não, tá? Eles têm 2 níveis de discernimento humano. Discernimento racional, que você pode adquirir pela observação, pela contemplação, pela maturidade humana e até mesmo quebrando a cara,
Você erra e você aprende o que fazer por tentativa e erro. Esse é o discernimento que qualquer ser humano pode ter. Mas tem um discernimento sobrenatural, o discernimento que vai além, o discernimento que só o Espírito Santo de Deus pode te dar. Uma outra coisa que o Espírito Santo vai te capacitar no revestimento é a ter um nível de transformação de vida que só ele pode causar dentro de você. Nenhum outro ser humano, nenhum outro acontecimento, nenhuma outra coisa externa ou interna pode te levar a um nível de transformação que o Espírito Santo mexe na sua vida. Você conhece alguma pessoa que tem um testemunho tão forte, que você fala assim, cara, eu não consigo imaginar fulano fora da presença de Deus. Você, quando conta o passado dela, você fala, não consigo imaginar que fulano fez isso, porque ele está tão transformado que é até difícil você imaginar momentos anteriores da vida dessa pessoa onde ela praticava pecados horríveis. Esse nível de transformação só o Espírito Santo pode te dar. Eu gosto de uma observação do Rodrigo Silva, um pregador muito conhecido, você deve conhecê-lo. Ele fala que se você distribuir livros filosóficos nas prisões do Brasil, dificilmente aquelas vidas serão transformadas, embora um livro filosófico vá capacitar intelectualmente muitas pessoas. Se você distribuir livros de romance, literatura infantil, poucas pessoas são transformadas. Mas a literatura que mais causa transformação dentro dos presídios do Brasil é a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não é uma literatura humana meramente. A palavra de Deus é uma das formas mais simples e diretas do Espírito Santo de Deus falar conosco. Quando você abre a Bíblia, a voz do céu se abre para o seu coração. A segunda coisa que o Espírito Santo pode causar em nós é essa transformação no nível tão profundo que nenhum outro pode fazer. A terceira coisa, e eu quero fechar aqui, não são as três únicas coisas, mas a gente tem tempo de esgotar. Eu quero enfatizar uma terceira coisa, que é a capacitação que o Espírito Santo nos dá para nós cumprirmos o propósito de Deus aqui nessa terra. Você lembra do episódio onde Jesus, na verdade, os discípulos tentam expulsar um demônio, não conseguem, e aí Jesus ele vai lá e expulsa os demônios, né? E os discípulos perguntam para Jesus, falam, Jesus, por que nós não conseguimos e o Senhor conseguiu? Aí Jesus fala assim, ó, essa casta você só consegue expulsar com jejum e oração. Eu fiz um devocional só sobre isso, está salvo aqui no canal, pesquise depois. E eu falava nesse devocional que o demônio não sai por causa do jejum e da oração. A função do jejum e da oração é potencializar a sua fé e te tornar sensível a Deus. E uma vez que a sua fé está potencializada e você está mais sensível espiritualmente, você consegue alcançar níveis muito maiores do que quando você não está vivendo uma intimidade com o Espírito Santo. Ou seja, só o Espírito Santo de Deus consegue te capacitar para você lidar com algumas realidades espirituais. Tem coisas dentro da sua casa que só o Espírito Santo vai te capacitar para você lidar. Tem coisas no seu trabalho que só o Espírito Santo vai te capacitar para você lidar. Tem coisas dentro de você, lutas, guerras dentro de você, que só o Espírito Santo vai te capacitar e te revestir para você lidar com essas coisas. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é real, o Espírito Santo está disponível, mas muitas vezes nós desperdiçamos a oportunidade de nos relacionarmos com essa pessoa por desconhecimento. Já está escrito na palavra, o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Notem que esses discípulos que foram encontrados aqui em Éfeso, eles eram discípulos sinceros, eles tinham se arrependido pela pregação de João Batista, ou dos discípulos de João Batista, não se sabe. Eles tinham uma sinceridade no seu coração, uma inclinação em viverem de um modo correto. Porém, quando o Espírito Santo é liberado sobre a vida deles através da imposição de mãos do apóstolo Paulo, eles começam a falar em línguas e a profetizar, eles começam a fluir em atividades espirituais que sem o Espírito Santo eles não conseguiriam. Note que o Espírito Santo de Deus, ao revestir os discípulos no cenáculo lá em Atos 2, ele coloca nos discípulos uma capacitação do alto tão profunda que, gente, na primeira pregação de Pedro, 5.000 pessoas se convertem. Na segunda, 3.000 pessoas se convertem. Uma grande onda de conversões e transformações começa a ocorrer ali. Por quê? Porque agora o Espírito Santo estava agindo através da sua igreja. Mais do que conhecer o Espírito Santo de Deus, nós precisamos nos mover no Espírito Santo de Deus.
Mas sabe por que muitas vezes nós não nos movemos no Espírito? Porque nós, no fundo, sabemos que quando o Espírito Santo de Deus começa a falar, as nossas desculpas começam a cair. Eita, Jesus. Anote isso aí. Quando o Espírito Santo de Deus começa a falar conosco, as nossas desculpas começam a cair. Conheço muita gente que quer ouvir a voz. Eu quero ouvir a voz de Deus, quero ouvir a voz de Deus. Olha, ouvir a voz de Deus é uma coisa muito boa, mas é uma coisa perigosa. Porque quando você ouve a voz de Deus e não obedece, aí você corre o risco de cair em desobediência e em grande desgraça. Quando o Espírito Santo começa a falar conosco, nós somos convidados e desafiados a mudar de vida, a abrir mão de algumas coisas, a mudar de direção, a mudar coisas dentro de nós, a tomar decisões, a dirigir sobre caminhos que muitas vezes nós temos medo de dirigir, que muitas vezes nós temos medo de trilhar e caminhar, mas eu te digo, o convite do Espírito Santo de Deus pode te soar perigoso hoje, pode te soar perigoso durante algumas vezes, mas sempre é confiável, porque é muito melhor dar um passo de fé diante da voz do Espírito Santo de Deus do que se limitar apenas à nossa lógica e ao nosso credo humano. Gente, eu quero fechar esse devocional te fazendo um convite para você começar a buscar o revestimento do alto do Espírito Santo. Como é que eu posso fazer isso? Entre em busca com Deus, entre uma campanha de oração, de jejum, de consagração. Comece a pedir a Deus com a sinceridade do teu coração. Não tem palavra mágica, não. Tiago, me ensina a orar. Qual a palavra mágica que eu falo? Não tem palavra mágica. É você colocar para fora a sinceridade do teu coração. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo. Se você disser, eu quero fechar com essa dica, que é essa orientação para a sua vida. Se você disser todo dia que você acordar, todo dia, se você disser assim, Espírito Santo, fala comigo, eu tenho certeza que Deus vai falar com você e você vai saber que é Deus quando Ele falar. Faça essa oração. Espírito Santo, fala comigo. Todos os dias faça essa oração. E eu tenho certeza que um grande processo de revestimento, de transformação, de mudança de vida vai ser destravado na sua vida. Porque existem níveis de impacto dentro de você que só o Espírito Santo pode causar. Amém, gente? Vontade aqui é de passar 3 horas nesse tema, mas vamos fechar esse devocional por aqui. Eu quero orar com você, orar por você nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Eu te sou grato por tudo que o Senhor nos ensinou nesse devocional. Eu só te faço um pedido, Pai. Fala conosco através do teu Espírito. Fala comigo, fala com o teu povo que está te escutando, que está me escutando nesse momento. Fala com as pessoas que estão nesse momento em oração também pedindo, Espírito Santo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Eu oro, Pai, para que essas pessoas sejam revestidas com o teu Santo Espírito, sejam cheias do teu Santo Espírito. Que elas possam experimentar níveis de intimidade contigo que elas jamais experimentaram, Deus. Libera o teu Espírito sobre tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo. O seu like ajuda muito a nossa transmissão. E comenta aqui embaixo qual parte desse devocional mais falou contigo. O seu comentário, o seu feedback é uma bênção, um presente para mim. E eu quero fechar pedindo para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Estamos juntos sempre de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sem falta. Shalom no teu coração. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.